Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Maria tinha que ser e foi, aos olhos de todos, a mãe de Jesus. Primeiro, porque o consideraram um homem como outro qualquer, de acordo com as leis materiais da concepção e do nascimento humanos, da reprodução no vosso planeta. Em seguida, porque o consideraram como Deus encarnado no seio de uma virgem, mediante uma concepção, uma gravidez, e, por conseguinte, um nascimento, que eram obras do Espírito Santo. Compreendei bem a necessidade que havia então de primeiramente se materializarem todos os fatos, a fim de os tornar acessíveis à matéria. De, depois, desempenhada a missão terrena de Jesus, idealizar-se a matéria, dando-se-lhe uma origem divina, a fim de que os homens se curvassem ao jugo e a fim de que, graças à divindade atribuída ao Cristo, sua missão fosse aceita e suas leis obedecidas. Jesus, como Espírito, não teria sido compreendido. Suas dores morais, sua abnegação não teriam sido apreciadas. Para que o homem compreendesse o sofrimento, preciso era que o sofrimento fosse físico. A carne tinha necessidade de um sacrifício de carne. Àqueles que vertiam o sangue dos touros e dos cordeiros, era preciso que se apresentasse um sacrifício de carne e sangue. Eles jamais compreenderiam o devotamento sem limites do Espírito luminoso, descido à terra para lhes trazer o exemplo da vida preparatória da eternidade. O homem é orgulhoso. A descida de um Espírito do Senhor à terra não lhe teria bastado. Era-lhe mister um Deus. Não esqueçais que os judeus se achavam em contato direto com os romanos, que as ideias e costumes dos conquistadores se infiltram sempre nos da nação conquistada. Assim, as ideias politeístas vieram a encontrar-se em face do monoteísmo. A vida e os atos de Jesus durante a sua missão terrena, sua morte e sua ressurreição, os fatos que se seguiram, a interpretação humana dada às suas palavras, a divulgação feita pelos discípulos, uma vez terminada essa missão, de que o anjo ou o Espírito anunciara a Maria, depois a José, acerca daquela concepção, daquela gravidez, obras do Espírito Santo no seio de uma virgem, e como tal consideradas sobrenaturais, miraculosas, divinas, criaram para os judeus a necessidade de multiplicarem a divindade, tentando manter a unidade na pluralidade. Daí, o que os homens chamaram o dogma das 3 pessoas. O materialismo, como hoje, esmagava o mundo com seu peso carnal e o mundo perecia, porquanto toda a carne apodrece. Cumpria erguer o espírito e dar-lhe a força de lutar contra a matéria. Para se conseguir isso, era indispensável que o mundo tivesse ante os olhos um exemplo imaterial. Imaterial sob o ponto de vista da divindade atribuída ao Cristo, não durando a sua materialidade para os homens mais do que um tempo muito restrito e não passando de um meio de comunicação. Na apresentação deste exemplo em vosso mundo é que está, segundo as vistas humanas, o milagre. Por isso que aos olhos dos homens
ela importou numa derrogação das leis estabelecidas. Não há aí, entretanto, milagre algum. A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis naturais por ele promulgadas desde toda a eternidade. Como vereis pela explicação que dentro em pouco vos daremos, na medida do que a vossa inteligência obscurecida pela carne pode receber e comportar, o que houve foi a aplicação das leis que regem os mundos superiores e adaptação dessas leis aos vossos fluidos no planeta em que habitais. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.